para falar sobre as plantas de folhagens coloridas em ambientes fechados e de como fazer uma combinação perfeita para essas áreas. Eu convido a arquiteta, urbanista e paisagista Mel Paes Leme. Mel, seja bem-vinda. Obrigada. Mel, isso aqui tá lindo, hein? Tá, né? Essas folhagens coloridas. É verdade, são lindas. Conta pra mim, o que você trouxe pra gente? Vamos de uma por uma. Vamos lá. Trouxe alguns modelinhos, algumas espécies. Essas aqui que a gente tem, por exemplo, são as marantas, amaranta pavão. Amaranta pavão. Isso, e a amaranta tricolor, são 3 cores, tem um tom de rosa, né, verde e branco. São folhagens para locais internos e que não pegam sol direto. Então não pode ter uma insolação direta. Elas são legais assim para lavabo, sala, entendeu? E a elas rega... crescem, ficam altas ou Não, não ficam. Ainda mais para elas estarem em vasos pequenos, o crescimento delas é bem limitado, entendeu? E por isso mesmo é importante a gente fazer uma adubação nelas periodicamente. Seria a cada 2 meses, no máximo 3 meses, a gente fazer uma adubação, porque elas sugam da terra tudo que tem, né? E aí elas estão limitadas a esse espaço pequeno, então não consegue se desenvolver mais. E aí começa a ficar com as folhagens feias, que não é o objetivo, né? E como que a gente faz a rega delas, Mel? Elas devem ser regadas 3 vezes na semana. Tá? Então sempre é importante observar, a terra sempre tem que estar úmida. Então assim, lugares com ar-condicionado, por exemplo, às vezes temos que intensificar um pouco essas regas, entendeu? Então, ao invés de nós molharmos 3 vezes na semana, talvez 4, dependendo do local, do ar-condicionado, da intensidade. Que fica mais seca. Exatamente, né? E essas folhas dela, elas ficam assim, elas nascem assim mesmo? Ou dependendo do lugar, ela vai ficando mais escura ou mais não? clara, vai destacando mais o tom dela, porque mesmo elas sendo de lugar de meia sombra, um pouquinho elas têm que pegar claridade. Elas precisam da claridade. E daí, se elas pegarem mais claridade, vai destacar mais essa tonalidade das folhas, entendeu? Nossa, é linda demais. Linda, aqui atrás, né? da folha, fica perfeito. E como é que a gente limpa? Porque a gente sabe que todas elas que têm folha, é bom a gente dar uma limpadinha nela também, né, Mel? Sim, tirar o acúmulo de pó com uma flanelinha bem delicada, né? Pode ser úmida, se não quiser úmida, pode ser seca, mas sempre de dentro para fora, entendeu? Passando suavemente, como se a gente estivesse limpando uma pele de neném. Boa. Tem que ter delicadeza. Delicadeza. Exatamente. Adorei. Nossa, é linda demais. Demais, é muito né? perfeita, muito. Aqui e o que mais? Aqui a gente tem a peperome, a melancia, que tem essa característica que parece uma melancia mesmo, as folhas. Essa aqui, principalmente, ela tem que ficar próxima de uma janela e muita insolação para que ela continue com esse destaque nas folhas. Senão acaba ficando com as folhas mais lisas e você não consegue ver tanto esses 2 tons dela, entendeu? Então pode ficar perto de Perto janela. de uma janela, exatamente. Não pode pegar o raio do sol direto. Mas bastante qualidade. Mas bastante claridade, exato. E como que é a rega dela também, Mel? Também, podem ser dias alternados, mantendo bem úmido, fazendo uma adubação a cada 2, 3 meses, entendeu? Praticamente todas elas têm esse mesmo cuidado. Boa. Né? E essa outra bonita? Essa maravilhosa aqui, ela tem um significado muito legal. Ela simboliza a harmonia da casa. Que legal. Ela tem um significado bem legal no Feng Shui, quem acompanha, quem gosta, né? E como que é o nome dela? Ela se chama uma begônia maculata. Ah, é porque ela é diferente. Exato. Essa. E ela, a única assim, coisa que tem que ter um cuidado a mais com ela, além do sol e tudo mais, é que não pode ficar água parada nas folhas dela. Que aí elas apodrecem e morrem, ela fica manchada, ela não vai pra frente. Então assim, o ideal é regar ela só no vasinho, não borrifar. Porque várias outras você pode até borrifar e tudo mais. Essa aqui não é legal borrifar, o legal é molhar no pezinho dela dentro do vaso mesmo. E essa também gosta de sombra? Também de meia sombra. Todas elas é meia sombra que a gente fala, ou seja, são plantas que se dão bem em ambientes, mas tem que ter uma claridade, entendeu? Não lugares totalmente sombrios, entendeu? Aí não dá certo. E existe alguma época em que as folhas ficam maiores? Ela dá flor também ou não? A begônia da flor, essas são 2 begônias, elas dão flores, né? Na primavera, tudo se sobressai na primavera, né? Tudo fica mais bonito, exatamente, né? E agora, nessa época de inverno, as plantas, elas entram em dormência. Então, é a época que elas não vão produzir folhas novas e elas vão ficar
quietinhas lá, se Do jeito que mantendo, tá. do jeitinho que tá. E por isso que a gente tem que cuidar para que elas não regridam, né? É a begônia que quando tá precisando de água, ela fica tristinha? Aí você põe e meio que automaticamente ela já volta? É o lírio da paz. Ah! O lírio da paz, ele fica com a cabecinha para baixo. Pra baixo, é verdade. Eu tenho um e ele fez isso comigo essa semana. É verdade. Ah, e aí na hora não é bom deixar, não, né? Mas ele volta, né? Ele volta na hora. É muito bom. Bem legal, ele é bem legal. Essa é uma begônia também. Essa é uma begônia rex, que se chama. A característica dela é que ela tem essa folha veludada. E essa tonalidade bem exclusiva, né? Nossa, ela é linda. Linda, linda demais. Eu trouxe ela para nós fazermos o replante dela num vasinho Tá, vamos fazer. de cerâmica. Porque assim, esses vasinhos de plástico que elas vêm, não é muito legal a gente deixar por muito tempo, entendeu? Então assim, tá. é legal a gente transplantar para um vasinho de cerâmica. De cerâmica. Isso, sempre tem que ter o furo embaixo para fazer a drenagem, né, dele. Eu posso fazer já? Pode começar. Então, o primeiro passo é a gente coloca umas pedras embaixo, né, para fazer a drenagem. É muito importante a drenagem, porque elas precisam ter um solo úmido, porém não encharcado. Encharcado. Tá? Aí a gente vem com o substratozinho, tá? E aí nós vamos tirar ela. Agora é a hora que faz um pouquinho de sujeira. Não tem problema. A gente tira ela do vasinho. Ups. E vamos transplantar pra cá. Tá vendo que ficou meio grande, então vou ter que tirar um pouco essa terra aqui. Eu tiro um pouco o excesso, tá vendo? Ó, não tem problema, essas raizezinhas que ela tem, não tem problema. Não tem problema. Não. E aí a gente vem e replanta. O importante é a gente estar sempre uma apertadinha no vaso, ó, pra deixar ela bem encaixadinha e que fique um pouquinho abaixo da borda, pra quando você molhar, não cair sujeira pra tudo quanto é lado, né? Cheirinho de terra bom. Bom, né? Bom. E essas todas que você trouxe pra gente, você trouxe em vaso. A gente pode colocar ela também no chão ou não? Pode. Se você colocar no chão, você vai estar até ajudando ela, porque aí no solo, no canteiro, ela tem mais espaço para ela procurar mais nutrientes por conta própria. Entendeu? Então, aquela adubação que nós iríamos fazer de 2 em 2 meses, podemos espichar para 6 meses, por exemplo. Porque ela vai estar mais feliz ali, né? Muito mais terra, espaço. exatamente. Mais espaço, né? Mas aí tem que ficar atento que não pode ser lugar que pega muito sol. Não pode pegar muito sol, ou seja, são os mesmos cuidados. Não pode pegar sol direto. E também tem que ficar de olho na rega, porque às vezes ela pode estar do lado de fora num canteiro, mas embaixo de uma escada, por exemplo, de uma marquise, que não vai pegar chuva, então você tem que ficar atento para o solo estar sempre úmido. E só para acabar aqui, a gente finaliza o plantiozinho delas com umas casquinhas para ficar mais bonitinho, para segurar um pouquinho mais a umidade e para quando a gente for molhar, não acontecer de vazar o substrato preto, né? Pra fora, legal. entendeu? Então a gente coloca uma casquinha pra ficar... Só pra dar um acabamentozinho mesmo. E é isso, gente. Facinho. Facinho, ela fica gente bem mais cuidar. feliz. E aí, lembrando que se ela ficou tristinha, como é que a gente tira a mudinha delas? Elas são peculiares, cada uma delas tem uma diferença, né? Assim, tem algumas que você faz por estaqueamento, que você vai tirar, corta o caule, planta. Por exemplo, a melancia, se você tirar uma folha dela e você colocar ela num copo d'água e deixar ela ali por uns 10, 14 dias, ela vai começar a soltar uma raiz. E depois disso, você transplanta ela pra terra. Que linda! Um Então pote essa é mais pequenininho. fácil. Ela é bem fácil, não, mas ela é mais fácil de fazer. E às vezes, muitas vezes, sai mudinha do lado. E aí você pode tirar, deixa eu ver se, por exemplo, aqui, ó, a gente pode tirar essa estacazinha aqui e fazer uma muda Uma nova. muda. Entendeu? Adorei. Assim Tem que perguntinha, você pode Dê? Coloca pra gente então, coloca no telão a perguntinha pra gente. Paulo Salgado, boa tarde, Abi. Me ajude, o que devo fazer pra salvar o meu pinheirinho? Obrigada, Paulo. Vamos salvar esse pinheirinho. E aí, Mel, como é que a gente salva o pinheirinho? Então, a gente tem duas coisas importantíssimas para ele observar. Primeiro é a quantidade de luz e claridade que ele está pegando, porque ele precisa de sol. Ele precisa de sol, Ele o pinheiro. precisa de sol. E outra coisa importante, ele vê essas regas dele. Ali a gente tá vendo que tá meio molhadinho o chão, mas tem que ver se ele tá tendo essas regas periódicas, né? Tem que molhar bastante. E eu acredito que ele tá precisando de um solzinho. De um solzinho. E aí, nesse caso, por exemplo, do pinheirinho, é bom a gente deixar, se quiser deixar no sol, deixa quanto tempo, mais ou menos, depois pode voltar pro lugar ou não, No Mel? mínimo 4 horas de sol por dia. E é interessante ele colocar um pratinho por baixo.
É porque eu tô vendo ali a aguinha. Isso, a água escorreu. Então, muitas vezes, quando a gente molha a planta, a água escorre e vai embora. Então, se você tem um pratinho, você pode até colocar um pouco de areia por conta da dengue, mas a água vai ficar, a areia vai ficar úmida, né? E a planta, ela vai sugando aos poucos conforme a necessidade dela. Principalmente para quem não tem muito tempo para ficar cuidando. Então, é uma dica boa de deixar. Boa dica. Botar um pratinho embaixo para sustentar um pouco mais aquela umidade. Né? Boa dica para a água não ir embora de uma vez. Exato. Excelente. Mel, muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada a você. Paulo, espero que a gente tenha ajudado você. Aproveita, se ficou com alguma dúvida, manda mensagem para Mel. Ó, @melpaisleme, tudo junto, é o Instagram, _paisagismo, que tá aparecendo aí na sua tela. E o e-mail é melp@gmail.com. Um beijo pra você. Beijo, obrigada. Muito bom, né, minha gente? Ó, e se você gosta de planta, gosta de flores, faz o seguinte, depois vai mandando foto pra gente que a gente gosta de ver também, né?